Liderar pessoas é uma das habilidades mais valorizadas no mundo dos negócios. Em poucas palavras, liderar é sobre dirigir, motivar e inspirar as pessoas. O papel do líder dentro de uma organização está diretamente ligado ao poder de conduzir e influenciar toda a equipe e também de tomar decisões a favor dos objetivos da empresa. Para se ter uma ideia, de acordo com estudos realizados por uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos, o líder tem influência de até 70% no engajamento dos funcionários com o negócio. E a verdade é que, infelizmente, muitas pessoas que ocupam esse papel não estão preparadas para essa responsabilidade. Eu sou a Aline Honório, gestora de operações da Ângulo, e hoje nós vamos falar sobre como liderar com eficiência e manter equipes de trabalho produtivas. Os nossos convidados de hoje são André Lima, profissional com mais de 25 anos de experiência no mercado, iniciou sua carreira como profissional de finanças em varejo e banco. Em seguida, se tornou especialista em serviço ao cliente, operações, infraestrutura aeroportuária e segurança na aviação civil, gerenciando e dirigindo operações dentro e fora do Brasil, em empresas como Webjet, Gol e TAM, onde atuou inclusive como gerente geral de 20 unidades de negócios fora do Brasil. Sempre com orientação para o cliente, seus pontos fortes são planejamento, organização e mediação. Bem-vindo, André. Muitíssimo obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para bater esse papo super rico. Só pela descrição aí do profissional dá para ver que a gente tem bastante issues para poder tratar. Um imenso prazer, muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigada a você. Rodrigo Koifman já participou aqui com a gente de outros episódios. Ele é CEO da Ângulo, aceleradora digital que impulsiona os resultados das empresas através de tecnologia, marketing, vendas e performance, e também CTO da Hub Local. Oi, Aline, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui perto do André. Felipe Santana, head de atendimento da Ângulo. Ele atua diretamente nas estratégias de aceleração dos nossos clientes e também exerce papel de liderança na Ângulo. Cara, que bate-papo incrível, viu? Já teve uma conversa com o André e com certeza foi um Felipe antes e um Felipe depois. E espero passar isso para vocês, de verdade, André. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Bom, gente, para começar, a gente sabe que líder é frequentemente confundido com chefe, mas as características desses dois perfis podem ser bem distintas, né? A gente sabe que nem todo chefe é um líder e também nem todo líder é um chefe. Quais são as competências que vocês consideram fundamentais para quem quer ser um líder para o seu time? É uma excelente pergunta, né? Aliás, para começar, eu acho que ela inaugura bem o nosso debate. É bastante tendencioso, né, a gente querer enriquecer a resposta de uma pergunta dessa monta com muita característica, mas não vou cair nessa tentação, nessa armadilha, vou responder aquilo que me parece muito mais simples. E o óbvio, por vezes, ele não é tão óbvio assim para a gente. Para mim, a primeira a característica de um líder e que o distingue fortemente de um chefe está associado na orientação que ele tem. Eu quero dizer, para ser líder precisa gostar de pessoas. Definitivamente. Se alguém se propõe algum desafio, alguma empreitada, algum empreendimento, e ele vai ter que se relacionar com pessoas, liderar pessoas e processo, definitivamente, ele não pode nem liderar processo se ele não tiver afinidade e gosto por pessoas. Essa é a primeira delas. A segunda delas é onde está centrada, na verdade, a preocupação deste profissional. Pode ser distinto e entendido como chefe ou líder em função do que ele pretende para si ou para outro. Em outras palavras, eu disse que iria pelo simples, o chefe está mais preocupado com si próprio. O líder está mais preocupado com o florescer do seu time e, a partir daí, o atendimento dos resultados, das metas, dos objetivos do empreendimento no qual ele está. Perfeito. Acho que o André falou bem. Eu colocaria um princípio importante para todo bom líder, que é a sabedoria. A sabedoria é algo que muitas vezes ela foge à lógica, lógicas previsíveis, e ela engloba uma série de conhecimentos. Você não tem sabedoria do nada, né? Isso é uma consequência de experiências, de gostar do que você faz, estar na área certa, na posição certa, né? Conseguir estruturar essas pessoas para elas entenderem o propósito
do qual você está querendo motivar essa equipe, né? Ser a pessoa que não precisa ser amada em todos os momentos, e as pessoas nem tão pouco ficam chateadas por isso, e se ficam, entendem que isso, na verdade, é para um bem comum, um senso coletivo. Acho que tem essa questão do senso coletivo, sim. E a sabedoria, ela envolve também o próprio... alguns momentos que o líder passa de muita solidão, né? Mesmo o líder, muitas vezes, tendo a sua equipe, uma equipe estruturada, organizada e próxima, vai ter momentos que ele vai ter que tomar decisão. E essas decisões muitas vezes não são fáceis e pode, inclusive, influenciar a vida dos seus liderados. Então, é entender, antes de tudo, da responsabilidade que você tem com essa posição. Não pelo status, mas pela responsabilidade de impactar negócios, pessoas, famílias, né? Eu vejo muito mais como um propósito mesmo do que apenas uma posição dentro de uma organização. Então, escolher isso não é fácil todos os dias, né? Às vezes, tomar uma decisão que você sabe dos riscos, né? O Jeff Bezos da Amazon fala que tem portas que só abrem pelo lado de dentro. E é exatamente isso. Tiveram decisões que eles poderiam arriscar, outras não foram tão fáceis assim, né? E aí a gente tem que entender esses momentos, a hora de arriscar, a hora de voltar, nem sempre acerta, mas eu costumo dizer que um bom líder, ele nunca erra. Ou ele acerta ou ele aprende com esse erro. Ele reflete e vê, puxa, eu acho que eu posso fazer melhor da próxima vez, isso aqui me trouxe mais maturidade para esse momento. Sim, sim. Quer complementar com alguma coisa, Felipe? Cara, ser líder na parte de atendimento é muito complicado, porque você precisa estar gerenciando crise todo dia, né? Todo dia precisa estar podando de um lado para poder ganhar do outro e fazer aquela mescla de negociação, politicagem, House of Cards total todo dia. E aí todo dia eu digo que é um final de Copa do Mundo, que o gol de ontem não vai valer o gol de amanhã, e aí fica naquele ciclo, né? Então, ser líder, na minha experiência sobre atendimento, é muito menos glamour e mais trabalho. Sem dúvida nenhuma. Eu posso pegar um gancho nessa fala? Claro. Você falando disso me lembrou, e também o Santana tendo falado, é bastante piegas, né? Um pouco batido aquele livro que está logo na primeira lista de livros que você tem que pegar quando você vai se dedicar a fazer gestão e liderança, que é o Monge e o Executivo, né? Mas ele definitivamente, volta e meia, a gente precisa se debruçar sobre ele, voltar em princípios que são alicerçais, que são basilares dessa tarefa, e que é uma tarefa, na grande maioria das vezes, sofrida, na grande maioria das vezes, solitária, e que você, a partir daí, conclui que ser líder é servir, e você vai ter bastante amargura ao longo dessa trajetória. Isso, de alguma forma, sim, te torna muito mais forte, muito mais capaz de lidar com a diversidade do dia a dia. Como você disse, o gol de ontem não vale mais para hoje, né? Você começa uma nova rodada. E, definitivamente, esses alicerces do que é o ser líder é servir a todo tempo e fazer abnegação cotidianamente. Sem dúvida. E a gente está falando aqui de relacionamento com pessoas, né, gente? Desse papel influenciar pessoas, fazer com que elas sigam ali pelo melhor caminho, estejam satisfeitas, estejam motivadas. E aí, Ferran Soriano, o diretor executivo do Manchester City e autor do livro A Bola Não Entra Por Acaso, ele defende que o modo de liderar uma equipe, ele deve mudar de acordo com as características e compromisso do time em diferentes momentos. Em resumo, as pessoas mudam, elas podem estar engajadas hoje, mas amanhã não estão engajadas assim. Vocês acreditam que um mesmo time pode mesmo exigir tipos de liderança diferentes dependendo do desafio? Se sim, como um líder deve se adaptar a esses momentos sem surpreender a equipe com uma mudança brusca de postura? Então, eu sou um líder aqui super parceiro, de repente eu vou ser um cara que não tem muita paciência. Como é que isso acontece? As pessoas mudam, o líder precisa se adaptar, mas como é que ele faz isso da melhor maneira para que o time não estranhe essa mudança aí? Perguntinha capciosa. Só perguntinha boa, né, hoje? Para testar mesmo, Sim. mas eu inicio essa reflexão, né, em cima dessa pergunta, dizendo que, primeiro, esse livro eu não li, mas já ouvi muito bem dele, inclusive li um outro recente, estava falando um pouco antes de a gente começar essa conversa, do meu menino que joga bola, e tem um monte de lição nessa história do futebol, do esporte e tal, para as empresas, para a gente como empreendedor, de uma maneira geral. Mas, partindo aqui para a reflexão em cima dessa pergunta, eu acredito que sim, existem não só situações na qual o time
mas eu faço uma conexão imediata com o momento e o contexto da empresa e do negócio. Então, a organização, ela por si só, o próprio nome já determina isso, ela é um ser vivo. Então, ela está em constante movimento, inclusive se adaptando ao contexto e ao meio. Então, a depender do desafio que se enfrente, a depender da dinâmica que se estabeleça no mercado, a depender da condição estratégica e das diretrizes da empresa, você vai ter a mudança no cenário de ação do time sendo refletida. Então, a minha resposta para isso é sim, definitivamente. Você terá momentos distintos para o time e para a empresa e, evidentemente, isso exige posturas de liderança diferentes. O líder, aquele profissional, aquela pessoa, aquele elemento, aquele componente daquele time, que por vezes a gente fala do líder como se ele tivesse geograficamente ou se posicionando acima, né? A gente fala do organograma horizontal, você fala do organograma vertical, do horizontal, hoje você tem a dinâmica circular, você tem a de rede. A verdade é que o líder ele não é um elemento fora do contexto, ele é dentro. Né? E se ele está dentro do contexto, a julgar aqui, por exemplo, no caso do Manchester City, a gente está falando de um time jogando, o líder, nesse caso, sendo capitão, seja o técnico, sendo o dirigente de futebol do clube, ele tem que estar inserido nesse grupo. Então, obviamente, ele precisa, apesar de ter um estilo determinante, ou melhor dizendo, um estilo predominante de liderança, ele deve e precisará, sim, ajustar esse estilo de liderança, dependendo do contexto do desafio que ele enfrentar. E aí tem depois a segunda pergunta, mas vamos... Com relação a essa parte, Aline, eu acho que só complementando aqui, André, que você falou, eu acho que a liderança tem aí algumas coisas bem distintas, né? Existem as áreas que esse cara lidera, e aí existem áreas que se exige um comportamento mais padronizado ou com características comuns, por exemplo, uma gestora operacional que não é boa em organização e delegação de tarefas, ela vai ser um fiasco. Não que em outras áreas não se exija, mas isso numa área que você tem a gestão de atividade, controle de prazo, gerenciamento de projeto, é óbvio que você vai precisar de buscar um líder que tenha características inatas como essa. Mas eu concordo com o André quando ele fala o seguinte: se a companhia passa por um momento, a organização passa por um momento que exige uma mudança estratégica, diretiva de cima para baixo, principalmente, ou um entendimento comum de que a empresa precisa se posicionar de uma forma do que ela não vinha fazendo há um tempo, é óbvio que esse líder vai ter que entender em que jogo ele está jogando, em que floresta ele tá presente. E aí é óbvio que ele vai ter que articular o time dele para cumprir essas atividades, vai conseguir... Outra coisa também é conseguir envolver essas pessoas para entender o que está acontecendo. Você pergunta aqui, como não surpreender a equipe com uma mudança brusca? A mudança ela não precisa ser brusca, mas ela precisa ser como? Bem alinhada antes, né? Comunicada, né? Comunicada. Gente, olha, a gente está com um problema financeiro nesse momento. Um exemplo, né? A empresa que está passando por uma dificuldade financeira. Nosso momento é esse. A gente vai ter que trabalhar com pouco e fazer um pouco mais, mas com a perspectiva de no futuro a gente conseguir estruturar melhor o time, jogar com transparência para que as pessoas entendam a real situação e não fiquem se questionando ou minando a liderança. Porque também o líder ele precisa ter rebanho. Rebanho num aspecto totalmente aqui, sem nenhum tipo de ato pejorativo, mas ele precisa ter pessoas ali engajadas e seguindo o mesmo propósito, né? Ele não pode ser tão solitário e tão sofrível nas madrugadas e o time não está sabendo o que está acontecendo. Ele precisa entender isso. E aí essas mudanças precisam acontecer, muitas vezes num tempo, uma velocidade até grande. Para isso ter uma menor sofrência no aspecto aí fazendo até uma paródia aí com as músicas, né? Mas é a gente conseguir externar isso muito bem. A empresa está passando por isso, esse é o time, a gente precisa disso de vocês, e a gente também tem esse objetivo para ser alcançado, para aí sim conseguirmos mudar a direção desse barco, ou conseguirmos mudar o nosso posicionamento. Então, acho que isso é uma das formas de você não ter um impacto, porque no momento desse, você faz a mudança sem comunicar, aí esse time, poxa, as regras do jogo eram uma, agora já são outras. Isso traz um pouco de instabilidade no time. E a pior coisa que tem, e é um texto até bíblico, que eu gosto muito, inclusive, tem muita analogia, eu gosto muito de ler o livro de Provérbios da Bíblia, tem muita analogia para a liderança, né? Salomão foi um dos caras mais ricos da história, né? E um bom líder, né? Pra você ter uma ideia, ele, as pessoas dos outros governos ao redor, iam negociar com ele e ele conseguiu montar
um templo, né? O Templo de Salomão, os templos mais luxuosos e mais bonitos da época, mesmo sem produzir todos os materiais que aquele templo precisava. Então você imagina a capacidade de negociação, ele conseguia trocar as coisas que ele tinha para coisas que ele não tinha. Então, ele tinha um apto poder de negociação. Mas ele fala muito com relação à liderança, né, especificamente, essa sabedoria, ela precisa existir muito forte, né? E ele pediu sabedoria, não pediu dinheiro para Deus. Ele pediu sabedoria, né? E foi com essa sabedoria que ele também conquistou muito dinheiro. Teve dinheiro, segundo o que a Bíblia conta, ele teve dinheiro onde nenhum outro na época dele conseguiu ter, né? Era um Jeff Bezos dos dias dele, né? Então acho que é um ponto também a gente a pensar nessa questão. Características em comum para áreas, acho que precisa ter. Eu quero contratar um técnico de futebol. Eu não tenho já sou um time que não sou conhecido por ter grandes artilheiros ou grandes, eu vou ter que encontrar um técnico que consiga estruturar, talvez com o que eu tenha, se eu não tiver orçamento para contratar gente nova. Então tem que ter uma leitura do jogo para saber também que tipo de líder você quer naquele, porque tem características nossas, eu tenho características minhas que são inatas a mim, né? Mas muitas vezes esse líder também ele tem que entender que não dá para ser toda vez. A empresa não pode seguir ele. Na verdade, ele tem que ser um líder para a empresa, né? Exatamente. E isso o Ferran Soriano, ele fala, inclusive, nesse capítulo aqui do livro sobre liderança. Ele fala, não é a equipe que tem que se adaptar ao seu estilo de liderança. Você que tem que adaptar o seu estilo de liderança ao time, né? São as muito pessoas mais que vão difícil ter com você mudar o comportamento das pessoas. Comportamento é uma coisa que é bem desafiador na vida dos líderes, né, André? Você conseguir, aquela pessoa que é bastante comunicativa, você fazer ela ser introspectiva, ela não vai se sentir bem no lugar dela, que ela passa 8, 9 horas, 10 horas, às vezes, por dia trabalhando. Não, Né? Ao mesmo tempo, nós como líderes também temos que entender que essa pessoa que fala muito, ela tem que entender que há momentos que falar demais também é ruim. Né? Então nós também temos um papel aí de educá-las no aspecto. E também aprender com elas. Né? Eu acho que é um desafio tremendo. Eu vou ainda pegar um gancho rapidamente nessa pergunta, né? Você acabou de comentar, né, que o próprio time ele acaba exigindo isso, né? Então a pergunta ela nos leva a concluir que você acredita que o time pode exigir que o líder tem? O time exige o tempo inteiro. Tem vários exemplos disso no dia a dia. Aliás, o destaque que foi dado aqui na fala de agora, por vezes o líder não consegue alcançar a exigência do time naquele momento, o que não é, nesse caso, um fator negativo que gere vergonha ou incômodo, muito embora a reação humana natural seja essa. Quando o líder não consegue se adaptar, isso exige a mudança no novo time. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui, que aconteceu comigo, isso em meados de 2012. Eu saí de um desafio que era o Webjet, fui para um desafio também enorme, que era o desafio da Gol. Tinha um time de aeroportos, que eram aproximadamente 5.000 pessoas naquela ocasião, e por 3 anos sucessivos, infelizmente, né, por uma série de fatores, isso, sem encontrar aqui responsabilização culpada por nada, mas uma série de combinação de elementos, componentes e contexto, levaram a Gol naquele momento a passar por 3 anos sucessivos de autoestação de final de ano, com exposição de mídia, de imprensa. Depois a gente precisou definir um plano de comunicação, visitar os diversos canais para poder aplacar, enfrentar todo mundo, ver muita coisa acontecendo. Mas, ao chegar para assumir esse novo desafio, o líder que também chega novo num time, ele se questiona, porque teve uma mudança de técnico agora, né? Será que eu estou à altura da demanda, da exigência, do desafio desse time, do contexto? E aí a melhor coisa que se pode fazer nessa situação de chegada é saber ouvir. E aí a minha conexão aqui com essa fala é exatamente para dizer, isso acontece o tempo inteiro, mas é mais comum do que parece essa mudança de postura do líder. Por vezes, a depender da competência, do estilo, o líder não consegue alcançar, precisa promover uma substituição. Ele é salutar tanto para o time que estava pedindo, e eu narrei esse fato da Gol para dizer, eu cheguei morrendo de medo de não ser acolhido. E aconteceu exatamente o contrário. Não que o meu antecessor tivesse problema, muito pelo contrário, um profissional de primeiríssima linha, de altíssimo gabarito, fez muita coisa, era um profissional de gestão, de processo, de números, de indicadores, exatamente como eu era.
mas naquele momento o contexto exigia alguém que flexibilizasse um pouco mais essa dinâmica para poder abraçar outras questões um pouquinho mais subjetivas da relação com o cliente, tal, esse tipo de coisa. Então isso acontece, precisa sim, e por vezes isso exige mudança do técnico, do líder de ponta dessa equipe. Bastante engraçado. A gente conversou no último podcast justamente sobre processos, né? E aí aqui a gente já está falando da relação humana mesmo com as pessoas que são as pessoas que fazem a empresa acontecer, o negócio acontecer. Então, quando a gente fala da importância de processos, só agora reforçando, aproveitando, né? Se você ouviu nosso último podcast, na verdade é um equilíbrio de pratos, né? O líder ele não pode abrir mão também dos processos da empresa, óbvio que eles devem ser seguidos, mas também tá ali junto ao time, ouvir as necessidades. Será que os processos que foram definidos são os melhores? Quem vai dizer, quem vai testar isso no dia a dia é a equipe. Então o líder, na verdade, ele tá aí, né? Nas duas pontas, ele tá pela empresa e ele também tá pelo time, né? É o grande desafio. A gente falou aqui pincelar um pouco alguns momentos de crise. Acho que o Rodrigo até falou sobre crise financeira, momento de dificuldades financeiras da empresa. Falando agora especificamente sobre momentos de crise, não só financeiras. A pandemia, por exemplo, serviu para reforçar que nem sempre as coisas saem como previsto e as empresas passam sim por momentos de instabilidade. Como manter um time motivado em momentos desafiadores como os de crise? Só perguntas boas, Pergunta né? boa, hein? Quer dizer, quando tudo vai bem, tá todo mundo Mais feliz, fácil, né? festa, bolo, aniversário. Quando tudo vai mal, né? Pois é. Vai Eu vou começar com uma outra pergunta. Será mesmo que a gente tem, na maioria dos dias, um ambiente de estabilidade, de não crise convencional? Será mesmo que a gente não tem todos os dias, na acepção mais exata, mais ampla da palavra, todos os dias, a minha crença é de que todas as organizações, empresas, pessoas, organismos, têm crises diariamente. O que difere é o tamanho dessa crise, ou a envergadura, ou os efeitos, impactos que ela pode gerar. E mais do que isso, o que diferencia é se você tem as ferramentas, consegue avaliar que ferramenta é adequada para administrar aquela crise, ou se você cai na vala diante de determinada condição, que eventualmente nem é uma crise de grande impacto, mas você não detém as ferramentas, ou acredita que não detém as ferramentas, ela pode ser uma crise ampliada. Pode ser uma crise ampliada, melhor dizendo. Então, a minha perguntar em cima da pergunta é para responder que, para mim, todos os dias existem crises. Crises de nível menor, de nível médio, de nível maior, e as grandes crises que realmente costumam abalar as estruturas, e é nesse momento das grandes crises que a gente verifica se existe uma cultura estabelecida para a gestão da crise. Eu estudei muito cedo administração, isso não é mérito nenhum, não é melhor nem pior, mas acabei me debruçando logo no começo da minha carreira. Eu tinha 18 anos, estudava Introdução à Administração na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, e a teoria geral da administração falava de planejamento, organização, direção e controle. Desde aquela época eu me apaixonei por um desses elementos, que é a organização. E por que eu estou dizendo isso? Porque planejar, em maior ou menor grau, acho que todo mundo faz de alguma forma. Só que muitas vezes a gente não consegue materializar esse planejamento e definir toda a estrutura de ordenamento do sistema, pessoas, processos, máquinas e tal, para que aquele planejamento seja levado a cabo, ainda que seja um planejamento de gaveta para a crise. Então, a minha resposta é dizer que como é que a gente mantém o time motivado durante as crises? Fazendo o que a gente faz no dia a dia, porque crise é todo dia. A gente não pode, diante de uma situação adversa, denominada crise, ao longo daquele dia específico,
a gente alterar muito o comportamento tem a ver com a pergunta anterior, né? Como é que a gente comunica para o time se ele sentir muito? Você não pode alterar comportamento. Você está dentro de um planejamento estabelecido, de um ordenamento, de uma organização montada, trabalhada arduamente, e você precisa testar. Então, a minha resposta para isso aqui, como é que você mantém um time motivado diante das grandes crises? Primeiro, mantendo a calma. Você tem preparo para aquilo, você deve ter ferramenta para aquilo, e se não tem, você sabe onde buscar. Essa, para mim, é uma premissa básica do líder, que ele jamais pode perder a calma, perder o controle diante de qualquer crise, da pequena ou da grande, porque isso sim abala o time. Então, como é que você tem que se manter? Plácido, tranquilo, usar toda a estrutura que você tem, tudo aquilo que você tem planejado, estruturado para lidar com as crises, e principalmente, de novo, o tema da comunicação, comunicar o tempo inteiro. O maior problema nas gestões de crise costuma ser não a falta da ferramenta, a aplicação inadequada, o desconhecimento do que fazer, costuma ser a comunicação mal alinhada. Alinhar, alinhar, alinhar. E mais, a crise ela não entra e você dá um golpe, ela termina. Não é você entrar no tatame, né? Opa, entrou uma crise aqui, você vai lá, tatame, e pum, pá, acabou. Não, a crise ela tem uma curva, e às vezes ela tem uma curva de baixo e você sabe que ela vai ter uma curva de alta de novo, porque ela vai atingir determinado stakeholder que você conseguiu blindar na primeira fase. E aí ele vai ter um outro tipo de repercussão. Neste caso aqui, para dizer de novo da comunicação, a gente precisa alinhar o tempo inteiro. Então, eu vou falar aqui uma brincadeira, né, para quebrar um pouco esse ambiente. A minha esposa costuma dizer, principalmente se eu tomar uma cerveja, aí fica mais acentuada Crise essa dá característica. certo, né? Crise. Mas ela diz assim, você repete o tempo inteiro a mesma coisa. Fala assim, é de propósito, eu fui treinado para isso, eu vivi na aviação, eu simulei aquela crise várias vezes, eu aprendi que comunicação nunca é demais. Então, essa é a minha visão em relação à administração de crise. Eu tenho uma curiosidade, agora de maneira mais prática. Já assisti uma palestra sua, um momento que a gente trocou umas ideias. Como vocês mantiveram os funcionários da Webjet engajados, sabendo e sendo anunciado por todos e sendo comentado dentro da empresa que ela ia ou decretar falência, ou ela ia passar por uma aquisição M&A, ou ela ia ter que, enfim, muitas pessoas iam ser demitidas, talvez nem todo mundo fosse incorporado se a Gol comprou. Como esse pessoal, e você me disse uma coisa que eu fiquei mais surpreso ainda, disse que foi a época que eles mais produziram, bateram metas, quer dizer, é meio antagônico e meio estranho, né, você imaginar, o cara não tem perspectiva de futuro, sabe que pode ser demitido, sabe que a empresa não está indo no seu melhor, já vinha trazendo balanços que ela não estava saudável financeiramente, não era um negócio que ia ter longevidade. E aí? É paradoxal, realmente, né? Esse caso, né, ele parece uma grande mentira, igual é a BIOS aqui do André Lima, logo no começo. É porque faltou muita coisa na bio ainda. Faltou, não quis, mas a tua pergunta, ela é sensacional. Como que a gente conseguiu? De novo, não é um tatame. A gente, essa novela, né, esse capítulo dessa história, ele se inicia ali aproximadamente em janeiro de 2011, que é o momento que a Webjet, vou narrar rapidamente, sem tomar muito tempo aqui, mas a Webjet, ela tinha passado por diversas fases e ciclos na sua existência, né? Era uma empresa de mais de 15 anos, e ela, naquela ocasião de 2011, ela estava se preparando para um IPO, tinha feito uma aproximação com a Ryanair, que é a maior low cost, na verdade, uma das maiores, né, naquela ocasião, das maiores low cost do mundo, e ela estava se preparando para fazer um IPO, para um posicionamento. E aí veio essa notícia, eu cheguei na Webjet em janeiro de 2011, em junho de 2011, na verdade foi um pouquinho antes, foi ali em maio, mais ou menos, de 2011, a gente tinha um evento, e aí vou contar rápido, prometo, porque não vou tomar muito tempo, adoro contar uma história, mas para poder responder a tua pergunta, tinha um evento, a gente fazia vários eventos de premiação, né, está falando de liderança e tal. Para manter o time engajado, você precisa estar junto com ele, você precisa ser gente igual a ele o tempo inteiro. Então a gente mensalmente
tinham 2 programas, né, de premiação, e a gente não separava os times, esse cara é de boa, esse cara é de terra, esse cara é financeiro, esse cara é comercial, esse é marketing, era a família toda reunida, e a gente premiava os melhores resultados, né, então era muita proximidade. E num desses eventos, com o presidente, vice-presidente, diretores, eu estava lá, o meu presidente estava em São Paulo, tinha ido para tratar negócios lá, e ele me ligou e falou assim, cara, tem que manter o time funcionando. Aí, no meio do evento, a gente comemorando, ele falou assim, vai sair a notícia ainda hoje, de que vai sair hoje a notícia da compra da Webjet pela Gol. Isso vai para a CAD e tal, ainda vai ter órgãos de consumidor, vai ter todo esse processo, mas logo, logo eles vão saber, mas mantém o time aí funcionando. Converso com a Suzana, era a nossa diretora de gente e gestão naquela época. Eu confesso que eu fiquei silencioso naquele momento, eu pensei, como é que eu vou fazer para manter? A gente está com 120 pessoas aqui num evento. Comemorando. Como é que eu vou fazer para manter esses caras aqui? Tá bom, viu? Festa no funeral, né, praticamente. Tá, cara, beleza. Tá entendido. Você tem alguma dica? Ele falou assim, tenho. Falei, qual? Falei assim, se vira. Tá bom, cara, beleza. Brincadeiras à parte. Como é que a gente manteve esse negócio funcionando? Primeiro de tudo, não foi na crise que a gente começou a construir relações no time como um time. Era algo que antecedia. Então, quando essa notícia chega, ela já pegou o time preparado para lidar com aquilo. Se a gente fosse usar toda a capacidade, competência, melhores consultores, psicólogos, podia trazer o que tinha de melhor no mundo. Naquele momento, não ia dar jeito. Então, esse trabalho era um trabalho que vinha sendo construído já há algum tempo com aquele time, inclusive a partir de um processo seletivo que tivesse a capacidade de compreender e aproximar valores do profissional, daquela pessoa, com a empresa e com o desafio vindouro. Né? Então, essa é uma construção que já vem antes. A primeira resposta é essa. E a segunda, eu vou novamente bater no tema da comunicação. Nesse evento, em algum momento, eu fui até o palco para a premiação, dei a importância sem dar importância. Então, a gente comunicou antes, aí eu vou explicar um processo, uma dica de ouro em matéria de comunicação e gestão de crise. Foi dada a notícia, falou, gente, tem uma notícia que vai sair em breve, tem uma aproximação da Webjet com a Gol. A gente vai ter muita novidade nos próximos dias, mas eu garanto que vocês serão sempre os primeiros a saber, da mesma forma que a gente está fazendo isso aqui agora e comunicando para vocês. Então, eu queria dizer isso para vocês, dizer que o mais importante agora é a gente seguir a nossa festa, porque a gente ainda vai comemorar muito mais conquistas. Então, a gente não deu toda a importância que o assunto tinha. Mas, André, isso não é um erro crasso em gestão de crise? Sim, em relação ao fato. Você não pode menosprezar ou subestimar o problema. Mas não é errado na comunicação que você passa. Porque comunicação, e aí a dica de ouro é melhor sempre, tem a teoria do vazio do poder, né? Nas organizações, na política, existe o do vazio da comunicação. Por pior que seja a notícia, é melhor que você dê ela antes. É melhor que o seu time saiba antes. É melhor que saiba por você. Então, a gente administrou isso no momento, sabendo que tinha um time bem montado antes. A gente foi transparente, direto, objetivo com eles. E ao longo desses 18 meses, que a gente bateu recordes sucessivos, a gente manteve aquilo que era uma comunicação estruturada e próxima, a gente tornou ela quase umbilical. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento que a gente mais se ressentia, e todos, sem nenhuma exceção, alguns mais e outros menos, mas todos, sem nenhuma exceção, se ressentiam. A gente teve perda de gente? Teve uma aqui, outra acolá. O time de aeroportos naquela ocasião era 547 pessoas. A gente perdeu 10% disso, foi muito, porque é o movimento natural. Mas cada perda não representava para a gente dor, representava o movimento natural das coisas. Então,
A questão ali, como que a gente conseguiu manter 18 meses? Primeiro, tinha um trabalho prévio. Segundo, a gente se aproximou e tornou a comunicação, que já era próxima, tornou ela quase umbilical. E terceiro, a gente não deu atenção ao problema e sim deu atenção à solução. Por quê? Porque existia a oportunidade de que boa parte daqueles profissionais fossem aproveitados. E é uma tendência nossa, muitas vezes, olhar sempre a metade do copo meio vazio e não a metade do copo menos cheio. Mas você é otimista demais, você aborda sempre a coisa com uma visão otimista. Eu vou ter que abordar a coisa. Se eu abordo de forma otimista, a minha energia está alta. Se eu abordo de forma pessimista, a minha energia está baixa. E isso muda, sim, o resultado do jogo. Então, é bastante longa, é bastante longa a história desse caso, mas eu vou me ater só nesse ponto, para não ser muito longo, que eu adoro uma conversa. Eu vou evitar, eu vou vocês de fala. Mas acho que a gente teve dicas aqui preciosas, viu? Essa questão das pessoas ouvirem de você a notícia, para mim, é o que mais vale. Assim, a gente sabe que a rádio corredor, as pessoas chamam, né? Rádio corredor de empresa. Sempre rola conversinha, um escuta de um jeito, passa de outro. Então, quando você, como líder, comunica isso de forma clara, gente, aí você acaba, né, com esse tipo de desentendimento. Bom, a gente falou aqui sobre comunicação, a gente falou sobre alinhamento de valores entre profissionais e empresa, que isso também é muito precioso. Existem outros aspectos que vocês consideram que mantém um time engajado? Eu acho que engajamento hoje em dia, não é à toa que as empresas que mais têm sucesso e são mais reconhecidas no mercado têm times engajados. O time, ele precisa entender qual o papel, né, que ele ocupa dentro dessa organização. E, mais do que isso, também ele precisa entender que a vida, trabalhar, né, pode ser um elemento de transformação na sua vida também, né, como indivíduo. Vai poder realizar sonhos, sim, trabalhos são remunerados por isso, né? Mas eu acho que tudo começa nesse porquê. Por que eu estou aqui, né? Porque o Rodrigo ocupa esta posição hoje, que amanhã pode não ser, as posições mudam, né? O Rodrigo de hoje ele é diferente do que ele foi há 10 anos atrás. E graças a Deus por isso, né? Eu vejo que o engajamento, ele tem que trazer o time para perto. Por pior que seja no momento de crise, é como um time de futebol. Nas alegrias, é como um casamento. Acho que a melhor metáfora é o casamento. O casamento ele não é feito só de alegrias. Ele é feito porque que o padre fala, né? O padre, o pastor, o rabino, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Não é porque eu vou ter que aguentar o momento de dor. Não é isso. No momento de dor a gente cresce pra caramba. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive não foi nas alegrias, né? A gente conseguiu estruturar um negócio agora recente que está valendo muito no mercado financeiro. Mas se você for olhar os 5 primeiros anos desse negócio, é só derrota. Só derrota. Eu cheguei a chamar os nossos investidores para conversar, um bate-papo de final de ano, e eu contei os 5 primeiros anos. Ele falou, Rodrigo, isso dá um stand-up comedy. Engraçado, a gente bolou de rir no restaurante. Não, Rodrigo, tu tá exagerando, não é possível. Tu é comediante? Porque era tanta atrapalhada, tanta inexperiência e tantos erros primários que chega a ser hilário, né? Mas a gente, olhando para o passado, talvez sem esse passado a gente não tinha construído o futuro, né? Quando o líder se isola, ele acha que absorver os problemas é simplesmente aguentar tudo e não comunicar, como a gente bem falou agora há pouco, ele passa a ser esse cara que sofre nas madrugadas, que tem insônia, e o time dele está super descansado, dormindo em casa feliz da vida. Então você acaba sendo a pessoa que não conseguiu engajar essas pessoas. O ideal é esse crescimento da liderança horizontal, uma liderança circular, de rede, onde você consegue entender que o líder tem o seu papel, mas ele tem a capacidade de escutar os seus liderados, entender o que há de bom nisso, e aí sim tomar a decisão final, porque isso também não é isso não é uma democracia. A empresa muitas vezes não funciona como democracia. Porque são pessoas diferentes, a minha visão é diferente da sua, que é diferente. Agora, o importante é que temos pontos de vista diferentes, mas o nosso objetivo é o comum. O nosso objetivo é chegar ali, né? Eu tenho um sócio que pensa bem diferente de mim, ele é mais emoção e eu sou razão. Isso significa que nós nos damos bem? Pelo contrário.
Tem momentos que eu preciso aprender a ter mais emoção com ele, a comemorar, vibrar, trazer o time mais para perto. E tem hora que ele precisa vir mais comigo, porque os resultados não chegam, né? Então, esse equilíbrio, né? Não é à toa que quando se fala que os opostos se atraem da física, tem a matemática, tem a física a favor disso, né? Isso traz um senso. Sendo mais objetivo, né? O time engajado, ele é um time que compra as dores, sofre as derrotas e aprende junto. Ele está com você em todos os momentos. Agora, para isso acontecer, é algo conquistado, como bem o André falou. Não é simplesmente imposto. Olha, você precisa agora acreditar no que eu acredito, você precisa aguentar tudo que eu aguento, e quando as coisas estiverem bem, a gente vai ficar bem. Aí a gente Não é comemora. isso. Não é isso. Você tem um trabalho antes de aproximação, de entender o outro, de aprender com o outro, de caminhar juntos. Daí você, como líder, você está ali com um papel muito mais de piloto. Mas você tem copiloto, você tem comissário. Um voo não sai só com o piloto, não é isso, André? Tem ali uma equipe trabalhando, um staff por trás daquilo ali. E ele não é mais ou menos importante, né? Ele tem uma posição que pode ter mais decisiva, exatamente. Mas ele com certeza tem um copiloto, tem as torres de controle, né? Tem todos os dispositivos, tudo isso, o planejamento também. Então eu acredito que um time engajado é um time que ele se envolve ao ponto de entender esse propósito da companhia e ele passa a ter um comportamento de alguém que vive aquele propósito. Então, o maior desafio das empresas hoje é, primeiro, ter propósito. Muitas delas não têm. Elas visam coisas muito superficiais, né? Empresas que têm propósito, há estudos que comprovam que elas são mais longevas, elas demoram mais a trabalhar. Por quê? Elas não estão conectadas ainda no como. O como muda muito, né, hoje em dia, gente. Verdade. O mundo VUCA aí, o mundo complexo, né, e rápido, ele muda muito, né? Esse negócio que a gente montou há 5 anos atrás, ele mudou muito. Mas ele foi também um fio de esperança para novos negócios que nasceram. É o que a gente chama da pivotagem, que inclusive no ramo de startup a gente usa muito esse termo da pivotagem, né? O que é a pivotagem? É você inverter mesmo, você vira, você está indo numa direção e você diz, cara, não é por aqui mais que eu vou. Mas será que para tomar essa decisão, para eu virar para cá, eu não tinha que ter chegado aqui antes? Essa é a grande dúvida. Né? Porque o mundo não é tão simples assim. E as coisas são tão desenhadas. Ainda mais para quem está trabalhando com inovação, é um desafio tremendo. Então, se reinventar nesse mercado exige muitas vezes esses momentos de... E quando o time está com você, você sente isso. Sente isso. O profissional, ele não está ali só pelo dinheiro. Já vi casos de gente recebendo propostas até mais, para ganhar mais, mas por entender que ele está no lugar certo, por ele entender que ele tem uma perspectiva de futuro também de crescimento dentro da empresa, e que ele aprendeu talvez nos 6 meses o que ele não aprendeu em 5 anos, isso motiva mais. Tem pesquisas que mostram que o salário não é o fator decisivo na contratação. Claro que eu estou falando também no nível de pisos, de tetos, tá? Sim. Estou falando em pesquisas comuns, o que a gente entende muito mais do que o dinheiro é o reconhecimento, é o envolvimento com os valores da empresa, os valores da empresa muito bem alinhados entre o líder, a organização e os seus colaboradores. É bem complexo a minha pergunta, mas é tudo isso que a gente falou que no final gera. Não é uma fórmula simples, aperta um botão e vamos ter um time engajado. Não. É uma construção que ela é dia a dia. Inclusive, nesses momentos de derrota, se você consegue... Olha, eu costumo ver casais que estão 50, 60 anos juntos e que os primeiros anos foram os piores anos do casamento. Não foram os últimos, foram os primeiros. E por eles terem resistido os primeiros, aprenderam e se trabalharam, né? E hoje, você vê uma relação diferente. E eles agradecem, porque aquilo dali era um desafio, na verdade, de transformação na minha vida. Talvez ser uma pessoa desequilibrada financeira com uma pessoa que é extremamente equilibrada no momento da choque. Mas o cara que não era equilibrado financeiro passa a perceber os benefícios disso. E se não tivesse sido provocado, não seria assim. E a pessoa que é extremamente organizada entende que há momentos na vida que precisa ser mais ousado, que precisa investir, precisa comprar uma coisa, fazer um esforço maior para investir em alguma coisa que pode dar um retorno futuro. Então, tem equilíbrio aí. Eu acho que esse equilíbrio é o grande segredo da vida. Não é da empresa, só da vida. Só fazer um ponto aqui, às vezes também as empresas entendem que engajamento é o oba-oba. E não é só isso. O engajamento é você alinhar a cultura da empresa
com o seu colaborador, né? A cachaça da sexta-feira ou a viagem que vão fazer no final do ano para poder comemorar o Natal, o Ano Novo, não é o engajamento 100%. Você está dando só um paliativo, que eu digo que é pão e circo, né? Que os romanos davam isso há muito tempo atrás. O engajamento é você aliar a cultura da empresa e o direcionamento que a empresa está querendo ir com seus colaboradores, vocês caminharem junto para um propósito. Só complementando aqui, Felipe, também a questão da meritocracia. Eu acabei não falando sobre isso, né? Também há empresas que não trabalham muito bem essa meritocracia. E isso fica exposto para a equipe, que é o seguinte: você fazendo ou você não fazendo, você tem o mesmo resultado na empresa. Não. Você tem que mostrar para os seus colaboradores o modelo ou para onde a empresa acredita. E muitas vezes validando, ó, esse cara aqui, ele está aqui não é à toa. Ele tem bagagem com a gente, ele tem história, ele comprou brigas com a gente. Ele vivenciou essa época que não tinha os manjares dos deuses na mesa, né? E esse cara aqui que saiu agora da companhia, é exatamente o modelo que a gente não quer para a empresa. Esse não é o modelo, não está alinhado com a nossa cultura. Então também a meritocracia é muito importante. O colaborador entender que esse reconhecimento, ele também não vem do dia para a noite. A gente está trabalhando com a geração Y, que é uma geração muito imediatista. Eu não vou falar nem da Z, não, porque a Z já é praticamente instantâneo. Eu costumo dizer que meu filho não sabe nem o que é uma internet fora do ar. E ele não consegue lidar ainda bem com isso. Porque para ele acha que a internet sempre precisa estar funcionando. Mas, falando com os times que estão entrando na nossa empresa, principalmente nas áreas de júnior, estagiários, são pessoas que querem plantar hoje e colher no mesmo dia, porque o mundo está instantâneo. Só que tem coisas na vida que precisa de processo. Gosto do Simon Sinek quando ele fala que escovar 10 vezes ao dente trazem cáries em 6 meses. Porque o segredo não está em escovar 10 vezes no dia. É escovar pelo menos 2 todos os dias. Né? É a consistência que a gente chama. E a geração, muitas vezes, as pessoas mais novas não entendem isso. E aí eu acho que essa meritocracia ela precisa ser implantada na empresa. Como? Com bonificação, mas não só com bonificação. A gente pensa em meritocracia, a gente só fala em dinheiro. Dinheiro é legal, dinheiro é importante, mas um reconhecimento, muitas vezes, uma premiação é legal, talvez um momento de descanso. Porque não é o dinheiro em si. Esse cara aqui, ele está descansando porque ele trabalhou pra caramba, amigo. Passou 6 meses desenvolvendo esse projeto com a gente. Ele está debruçando e ele conseguiu atingir um objetivo que ninguém estava conseguindo. Né? Então, acho que a meritocracia não podemos deixar esse assunto de lado aí. Verdade. Eu vou fazer um complemento bem rápido aqui, né? Eu tenho 4 filhos e uma cachorrinha também. Na empresa, com o empregado, o nosso liderado, os nossos filhos, o nosso cliente, ele tem que ser observado o tempo inteiro e a gente precisa entender de fato o que ele está comunicando e dizendo para a gente nas entrelinhas. O exercício do líder, ele é constantemente observar, entender, perceber, processar e encontrar o caminho mais adequado para a combinação daqueles elementos, né? Então, eu falei dos 4 filhos, porque a tua fala da meritocracia me remete lá em casa e a pergunta aqui é que vocês consideram os principais aspectos que mantêm o time engajado, né? Concordo em absolutamente tudo que você falou, o tema da meritocracia, o tema do diálogo, o tema de não é só o final de semana, é realmente participar e estar junto, é ombrear junto com o time o tempo inteiro. E uso o exemplo lá de casa, porque por mais que a gente tenha boa prática e tal, é uma construção de sempre. De novo, né, o aprendizado daquilo que o gol de ontem, o acerto de ontem, o engajamento de ontem, a proximidade com o teu liderado de ontem não te garante o hoje, muito menos o amanhã. E acredito fortemente que uma das coisas mais importantes para você conseguir manter engajado é você ter coerência com o teu liderado. E coerência se consegue através da liderança pelo exemplo. Você tem que dar o exemplo. Então, se eu lá em casa digo para o mais velho, que tem lá suas rotinas e tal, assim, Henrique, você precisa tirar o lixo até às 10 da manhã, que é a hora que vai passar o rapaz da coleta. Se eu digo isso para ele,
seja de uma forma amorosa, seja de uma forma carinhosamente dura, seja de uma forma muito dura, seja de uma forma displicente, não importa. O que importa é ele observar que aquelas tarefas que eu assumi para mim, eu estou executando com a mesma disciplina e a mesma consistência. Então, coerência, você consegue manter o time engajado quando você é coerente naquilo que você está falando e principalmente quando você dá o espaço para que ele reflita, ele se autoavalie e ele decida, porque ele decide. Decidir ou não colocar o lixo para fora é uma escolha dele, não é minha. O profissional da área decidiu ou não entregar o relatório na hora, é uma escolha dele, não é uma escolha minha. Ele pode sofrer de procrastinação. E aí, como é que você administra essa coisa para o manter engajado? Porque aquele que não consegue cumprir uma vez, ele começa a sofrer as consequências, o que é natural. Seja por parte do líder, seja por parte do par. Tá certo? Seja por parte do liderado dele. Então, esse 360 graus, ele está presente quase o tempo inteiro. Qual é a forma? É você ser coerente. Então, se você quer manter engajado, faça você aquilo que você diz. O que a gente costuma dizer em casa, né? O ditado da avó, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É um erro. Ele vai fazer exatamente o que você faz. Se você está engajado e comprometido, se você entrega o relatório no horário, ele provavelmente vai seguir. Ele pode ter um problema de procrastinação. Aí é um outro processo que está associado a feedback, que a gente dá aquela oportunidade que a gente conversou. Feedback é constante, é o tempo inteiro, tem plano de desenvolvimento, você tem que se comprometer com o desenvolvimento dele. Né? Então, o papel do líder para manter engajado é conseguir entender o que está acontecendo, tem que ser coerente, ou seja, precisa liderar pelo exemplo, precisa falar e fazer, e precisa esse ciclo de feedback elaborar, na verdade, um plano de desenvolvimento no qual ele se comprometa verdadeiramente com o liderado, né? Então, só fazendo um complemento rápido em cima dessa fala, esse é formidável. Volta e meia a gente se pergunta, como é que faz quando tem engajamento? Porque tem momentos que você só precisa deixar, porque a pessoa tem autoavaliação, ela consegue. Não precisa interferir, interceder o tempo inteiro. É anormal você estar sempre bem. É anormal, né? Agora, o engajamento que a gente quer, qual é? Aquele que a brincadeira entre os amigos diz, né? Quando tem dois, cara, você é meu amigo? Sou. Então, quer dizer que se eu estiver ali me pegando com alguém, você vai chegar de voadora, não vai nem querer saber quem está certo e quem está errado, você vai defender o amigo. Esse é o engajamento que a gente procura, mas esse você só consegue realmente com proximidade. Não tem outro jeito. Sim. Bom, a gente já entendeu aqui, então, que o papel do líder ele vai além de engajar o time e de delegar tarefas. A gente sabe que um líder deve também estar sempre atento ao mercado e apto a entender e implementar mudanças. A gente está falando aqui de pessoas dentro e fora de uma organização. Quando o Rodrigo fala de o porquê a sua empresa existe, é isso. Você faz alguma coisa para alguém, você faz para o mercado, né? Então, como desenvolver essa cultura de criatividade e inovação na equipe? Ou seja, o que a gente está fazendo hoje, amanhã talvez a gente precise mudar completamente, né? Criatividade, gente, inovação, precisa ter uma cultura implantada de cima. A empresa precisa se permitir a isso, né? Se é uma empresa que não abre espaço para isso, pode ter até pessoas muito criativas, mas que não são estimuladas a serem criativas no seu ambiente de trabalho, né? A gente costuma dizer que processos são importantes, mas eles precisam estar sendo revisitados e reavaliados a todo tempo. Porque muitas vezes a entrada de um novo colaborador pode ter uma visão diferente sobre uma melhoria de processos, por exemplo, né? Então a gente não pode se engessar nisso e, na verdade, entender que a gente precisa manter um padrão de qualidade para isso, que existem os processos, mas que eles podem ser otimizados e podem ser também readaptados em algumas situações. O mundo não é tão linear, o mundo não é tão preto no branco, né? Existem as cores, né? O grande desafio da cultura de inovação hoje as empresas, inclusive tradicionais, estão investindo cada vez mais. Você vê a Ambev, ela montou uma área só para inovação. Magazine Luiza, Magazine Luiza, comprando empresas que já estão inovando. Por quê? Elas entendem que elas vêm de um core business bem tradicional, que vem se fazendo a mesma coisa há muitos anos, e ela meio que estacionou e trabalha com uma operação gigantesca. Então também é difícil. Mudar um processo numa empresa de 3 pessoas, de 4 pessoas, super fácil. A gente senta aqui, faz uma reunião, muda, comunica o time. Mas com 5 mil, com 6 mil, com 20 aeroportos, não é tão simples essa mudança. Tem que entender a realidade de cada. Eu trabalhei na Enel muitos anos com uma empresa multinacional de energia,
cada país tem a sua legislação com relação à energia, à distribuição de energia. Como é que eu posso fazer um projeto global de sistemas, que é a minha área, onde cada país tem normas, diretivas, resoluções, né? Então, a gente precisa entender também isso. Agora, a criatividade, ela deve ser estimulada em todos os colaboradores. Porque nós somos seres que fomos criados a partir de uma criação, né? A partir de uma criação divina, quem acredita ou não, ou de um Big Bang, ou o que for. E nós criamos coisas. Nós somos um dos poucos seres, né, viventes nesta Terra que tem a capacidade de raciocinar. Somos os únicos. E com isso, raciocinar envolve criar. E mais legal do que isso, quando a gente cria, a gente tem um senso de realização muito grande. Porque isso é uma natureza divina. A Bíblia fala que quando Deus terminou de criar o mundo, ele descansou no último dia. Não é porque ele estava cansado, não. Ele é Deus, ele não fica cansado. Ele quis contemplar a criação. E nós gostamos quando a gente vê alguma coisa que você fez, elaborou, planejou tanto tempo, vem executando. Não dá um prazer? Nós líderes, quando nós vemos alguma coisa que a gente pensou, mesmo que não saia exato, mas que a gente sabe que, poxa, a gente acertou naquela decisão, naquela escolha. Então, a cultura de criação sempre. Inovação, eu volto a falar, falei no podcast anterior, não obrigatoriamente está associada à tecnologia. Inovação pode ser uma forma diferente de fazer alguma coisa. O problema é que a tecnologia está tão entranhada no meio disso, e tão mutável e tão dinâmica, que muitas vezes acontece de se entender o meio como fim. Mas a tecnologia é meio, né? E a criação, a inovação, ela é o fim. E aí eu acho que ela está muito mais ligada a quem você entrega do que a quem faz, né? Nós somos muito servos nesse momento. De entender aquilo vai resolver que dor, para quem, né? Com que objetivo. Agora, o como, talvez a inovação esteja muito também ligada a isso, né? De você entender que eu posso fazer de uma maneira mais criativa, que eu posso fazer de uma maneira mais eficiente, de repente, né? Então, essa cultura, ela precisa ser implantada. As empresas que não tiverem isso, elas provavelmente não devem subsistir nos próximos anos. Isso não é padrão. É só vocês verem a quantidade de empresas que dominaram por muitos anos os mercados, e você vai ver hoje as empresas que dominam, elas têm um tempo de vida diferente. Se ela não se reinventa, a HP, todo ano ela faz um planejamento estratégico. Sabe qual é a missão da HP hoje? Não é vender impressoras como era no passado. Sabe qual é o grande foco dela agora para os próximos anos, André? Impressão 3D na Lua, nas bases de satélites, porque é muito caro transportar isso. Então é muito melhor mandar o sinal e imprimir lá o objeto, a manutenção, redução de custo, e a gente consegue explorar mais o universo, né? Então mudou, né? Alguém que estava pensando em imprimir apenas papel, mudou o seu posicionamento. Então é isso. Se você não tivesse com a cultura de criatividade, nossa, ficar muito imerso na operação, Aline, você acaba não vendo novas formas de construir essas inovações dentro das empresas. Eu concordo absolutamente com você. Até acredito que eu sempre me achei um cara pouco criativo. Eu sempre fui meio engessadão, fui um cara de finanças, cara de operações, aviação, negócio, pai de book, manual, simula e tal. Escrevi manual, nossa. E aí, há 5 anos atrás, eu fui estudar um pouco esse tema. Eu falei, cara, acho que eu não vou ter futuro, não. Eu preciso me reinventar aqui nessa brincadeira, senão o dinossauro vai começar a gritar. E aí fui estudar esse tema, né, de inovação, criatividade, fiz design thinking, fiz alguns cursos e tal, e acabei tendo contato com o tema da inovação mesmo, um pouquinho superficial, né? Inovação é exatamente isso que você falou, né? Ela não está na tecnologia, ela está em você resolver um problema do cotidiano. E aí eu trago sempre um exemplo que é próximo do dia a dia, né? Porque ele conversa melhor com todo mundo, com o público, que significa para mim, né? Tem mais significado. Hoje, lá em casa, a gente é uma grande família, né? A grande família mesmo. Tem o Agostinho, tem a Nenê, tem o Lineu, tem todo mundo. Porque minha sogra e meu cunhado estão morando... Você é quem, André, da família? Eu acho que eu sou o Lineu. Eu até espero que seja. Mas então minha sogra está morando, e aí o que acontece lá é mais ou menos o seguinte, né? Para dar o exemplo aqui da inovação. Né? Você fez inovação em casa, conta aí o que é captação de água da chuva, como é que é esse negócio? Não, é o seguinte: tem uma cozinha, e aí tem
a bancadinha atrás da cozinha aqui, onde tem o buffet com os pratos, talheres, aquele negócio todo, e tem o rolo de papel toalha. E aí, eu entendo que o rolo de papel toalha tem que ficar na cozinha, onde você vai molhar, derramar, derrubar e tal, não sei o quê. A minha sogra, mas a gente nunca se comunicou, ó o problema, ó o problema, ó o problema. Nunca se comunicou nesse caso, né? Eu vou lá na cozinha, mas eu deixei aqui. E agora não está mais aqui. Aí eu vou lá na despensa e o rolo de papel toalha está na despensa. Mas foram poucas vezes, acho que umas 500 vezes que isso aconteceu. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso resolver esse negócio. Eu não posso chegar e falar, pode ofender e tal, não sei o quê. O que eu vou fazer? Simples. Eu peguei, fui na Tokstok, comprei um daquele negócio de prender o papel toalha, coloquei na parede e agora ele fica ali. Então, assim, isso é inovação? É inovação porque resolveu um problema. Resolveu um problema recorrente. Para mais de uma pessoa, né, pelo visto? Para mais de uma pessoa, e é um problema que poderia gerar um tremendo estresse, desgaste, mal-estar. Então, a inovação, na verdade, é você resolver pequenos problemas sendo criativo, e a criatividade é você combinar uma coisa que já existe aqui com uma outra coisa que já existe e fazer uma coisa completamente diferente. E concordo com, assim, gênero, número e grau e até mais com o que você falou. Como é que a gente desenvolve essa cultura de criatividade e inovação? Eu me achava pouco criativo. Eu investigo. Aí comecei a falar, não, peraí, eu sou um cara criativo. É que o conceito que eu tinha de criatividade é que estava errado. O cara que cria uma grande peça de publicidade, o cara que faz o carro andar de ré com a câmera, esse tipo de coisa, eu achava que é isso. Todos nós somos criativos. Aí como é que você faz para o time ser criativo? Primeiro você precisa do ambiente. E aí, nessa ocasião que eu estudei, eu não lembro de quem era o pensamento, mas é um escritor americano que fala sobre esse tema de criatividade e inovação, não lembro agora quem é, mas ele disse o seguinte: criativo é aquele homem, criativo não é aquele homem no qual você acrescentou, não, o criativo não é aquele, peraí. Criativo não é aquele homem em quem você acrescentou algo. Ou seja, você ensinou ele a pensar, criativo. Criativo é aquele homem de quem você não tirou nada. Criança é criativo. O tempo inteiro. Então é que a gente, pelo processo de formação social padrão, a gente vai perdendo um pouco desse negócio. Aí tem umas manias aqui, uns vícios lá, o que eles chamam de, hoje, tem um termo específico, não me lembro agora, né? Que você tem crenças, né? Você tem crenças limitadoras, né? Sim. A criatividade é barrada por causa disso, mas todos nós somos criativos. Picasso dizia que ele não fez uma obra de arte, ela estava dentro da pedra, ele só esculpiu e tirou lá de dentro. Né? Então, criatividade está em tudo. No ambiente da empresa você tem criatividade o tempo todo. E aí, como é que você faz para manter o time criativo? O ambiente precisa ser propício. Quer dizer, você não pode ter um ambiente que seja sisudo, você de vez em quando tem que levar para fora para pensar diferente. Think outside the box, né? Pensa fora da caixa. Leva o cara para visitar. Vai ver a produção da Toyota, vai ver o avião decolar, vai ver não sei o quê. Precisa sair do ambiente, porque nessas horas é que você realmente desliga. Senão você, naquele flow que você está ali, de foco e tal, você perde um pouquinho a capacidade de inovar e de criar. A outra coisa, além do ambiente, é você deixar as pessoas livres para criar e de preferência premiar. Mas não é muito comum a gente premiar a criatividade. Aí eu acho que na última conversa que a gente teve aqui, a gente falou. A gente premia as pessoas que erram. A gente reconhece, né? Lá você falou do reconhecimento e tal, como forma de engajar e tal. Então você está aqui na pirâmide de Maslow, porra, eu estou comendo, estou bebendo e tal. Eu tenho casa, eu estou seguro. Aí tem o social, aí tem a estima do ser reconhecido, que é muito mais valor do que a recompensa monetária. É você entregar um projeto na mão dele, é você reconhecer ele de público, é você dar um dia de folga, é você pagar a viagem dele, que aí pode às vezes ser monetário, às vezes não é, você consegue qualquer coisa, mas enfim. Para mim, como é que você faz isso? Você primeiro deixa as pessoas serem quem elas são de fato, cria esse ambiente propício, leva para pensar fora da caixa e premia. Então, esse é, para mim, a forma de enxergar a criatividade e inovação dentro da empresa. Solta, premia, deixa andar.
né? E aí eu sei que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho aqui, ainda vou fazer mais um gancho nesse tema para não alongar. Ouça as pessoas, né? Às vezes a gente tem tantos talentos dentro de uma empresa e aí fica naquela atividade do dia a dia, você não deixa as pessoas falarem, você não escuta o seu time. Quando a gente fala de líder, lá no início a gente falou a diferença de um chefe, você não é um chefe, você não tem que simplesmente falar o que elas têm que fazer e receber aquilo de volta. Escuta. Você não sabe tudo. A gente tem que ter essa humildade, a gente não sabe tudo. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado que entende tanto de uma coisa e você está deixando essa oportunidade passar. Então, escute, escute. Bom, pessoal, continuando aqui, a Marta Gabriel divulgou hoje, inclusive, eu vi hoje, pelo menos no Instagram dela, uma pesquisa realizada com mais de 1.000 brasileiros. E os entrevistados que já desempenharam o papel de líder relataram que sua principal dificuldade era estabelecer limites com a equipe. 29% das pessoas que já foram líderes relataram isso, essa dificuldade de estabelecer limites para o time. Como fazer isso sem parecer grosseiro, sem parecer que você está minando ali as ideias das pessoas que a gente acabou de falar para incentivar? Geralmente os colaboradores, os liderados, eles têm uma tendência, como eles são muito especialistas e específicos, e muitas vezes não têm o olhar do generalista, do todo, de defender as suas ideias, né? Eu me lembro, inclusive, na palestra que o André trouxe, muitas vezes as pessoas estavam convictas de alguma coisa. Ele mesmo estava num projeto, ele contou pra gente. Ele tinha a certeza, até foi a pergunta que eu fiz, qual foi a situação mais difícil que você passou na tomada de decisão e tal. Então, assim, ele contou exatamente que muitas vezes não é só a sua ideia. Existe um conjunto, existe outras pessoas, outras visões que às vezes você não está vendo e você tende a achar que você foi injustiçado ou que ninguém respeita a sua opinião. Então, o grande segredo é trazer essas pessoas para um realinhamento global. Mostrar o seguinte, Aline, eu entendi a sua ideia, eu acho que sim, nós temos como implantar isso, mas vamos pensar um pouco se isso também, dentro de uma cultura coletiva, não pode afetar o financeiro, não pode afetar uma área de RH, a gente não vai ter dificuldades nesses aspectos. Será que isso realmente para agora é o momento? Será que na conjuntura atual a gente vai ter força para conseguir segurar isso com um projeto de 6 meses? Como nós vamos rentabilizar isso? Lançar outros desafios para que o colaborador também entenda que ele não trabalha centrado no departamento dele ou na equipe dele. Existe é como ele falou, é um organismo. E um organismo, o pé é tão importante quanto a cabeça. Né? Os membros, eles também são importantes, mas se não tiver tudo funcionando bem, nada funciona bem. Correto? Correto. Então, eu acho que quando você traz essa reflexão, Aline, você começa a estabelecer esses limites. Olha, a gente não vai fazer isso porque nós temos um planejamento maior. A sua ideia ela é válida, mas para acontecer eu preciso de viabilizar isso. Como é que nós podemos viabilizar isso? E aí muitas vezes o colaborador começa a entender e ele começa a ser mais assertivo. Agora, nunca frustrar essa ideia, dizendo, não, a gente não quer. Ou não é isso. Por quê, né? E também não é ser justificativa demais. Não é questão de ser uma pessoa que se justifica com todo o time. Não é isso. Porque quando você tem esse respeito, você tem a confiança das pessoas, elas muitas vezes não sabem no momento por que você está tomando aquela decisão. Eu já tomei decisões que não pareciam nada óbvias como líder. E eu mesmo morrendo de medo, porque também não tinha certeza de nada. É um mundo muito incerto. Mas aí não é que nós trabalhamos focados nisso, mas muitas vezes o líder tem que ter o feeling. Eu deixo isso como último fator de decisão, porque também o coração é muito enganoso. Mas tem horas que muitas vezes esse feeling funciona. Tá todo mundo indo para um lado, você não, a gente vai para este lado aqui. E o bom líder, quando ele acerta, a equipe começa a entender que, cara, esse cara ele é fora da curva. Ele está vendo mais do que a gente está vendo. Ele não é líder à toa, ele tem uma visão diferente. Você vê o Jobs, é um cara, para a época dele, quer dizer, os gestores de Pepsi e tal, ninguém mais concordou, ele estava gastando muita grana, mas aquilo dali, na verdade, ele era fundamental para se descobrir algo novo, para se inventar um mercado novo. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que se a gente fosse ouvir o que as pessoas queriam, mais ou menos assim, traduzindo em miúdos, a gente não teria construído a Apple. Porque a Apple ela nasce no aspecto de trazer o computador para casa das pessoas, o dispositivo para casa das pessoas. Uma coisa totalmente inviável na época que começou na década de 70. Era coisa de corporação, de empresa, computação. Olha o que esse cara transformou. Você consegue viver sem um dispositivo, sem um computador hoje em dia? É muito difícil. Mas ele não esperou acontecer, ele criou esse cenário.
Então, muitas vezes, o limitar a equipe é trazer, mais uma vez, a comunicação e trazer também esta visão, ele pensar esse como liderado, como tem algo aqui em cima que pode ser impactado, inclusive para esse projeto que ele está trazendo, para essa ideia que ele está trazendo. O Bezos também fala uma coisa muito legal. Empresas que são muito grandes, elas tendem a achar que risco, uma ideia mal executada, pode arruinar a empresa em escala. Só que ele faz uma reflexão muito legal no livro dele, nas cartas de Bezos, que nem é ele, né? É um jornalista que escreve, né? Que nem sempre, se ele pegar um percentual das decisões que trouxeram a empresa para uma decadência, ou que levou ela para ser uma empresa melhor, a maior parte dela leva para o melhor. Só que o cara olha para o que leva para o pior e acha que todas as decisões da empresa vão impactar em grande. Então ele fala o seguinte, muito cuidado, porque isso se inibe a cultura de colaboração, de inovação dentro das empresas. É entender o seguinte, há riscos, precisam ser calculados, precisam ser medidos, mas você precisa entender basicamente isso aqui. Se isso aqui tudo der errado, o que a gente está fazendo ali, o que isso pode me trazer de prejuízo real? Na maioria das vezes você vai ver que não. Existem decisões que sim. Se eu entro no endividamento tal da empresa no momento que ela não precisa, talvez ela não tenha saúde para existir nos próximos meses. Mas se eu estou querendo fazer um projeto que vai começar com um baixo recurso, mas que a gente vai abrir uma linha de inovação para uma área de pesquisa que pode nos tornar o nosso negócio do futuro, está na hora de começar esse projeto. Então, eu acredito que a gente precisa não generalizar tudo, não colocar tudo na mesma caixa, olhar com a visão específica quando precisa ser específico e olhar com o global quando precisa ser global. E o time junto, entendendo isso. Entendendo muitas vezes que as decisões, elas não são democráticas, mas a gente precisa entender que quem nos traz esse sustento é uma empresa e ela precisa estar bem. E a gente precisa olhar para o todo, a gente precisa olhar para o coletivo, né? Não dá para a gente olhar. E tem pessoas que são lideradas que têm dificuldade com isso. Muitas vezes, a Aline não gosta. Toda vez que eu trago uma ideia para a Aline, ela nunca me... É uma pessoa que me mina dentro da companhia. Tem muito isso também, o relacionamento interpessoal. Às vezes as pessoas querendo empresas maiores que eu, vim de empresas maiores, você também, André, tem muita politicagem, a gente sabe disso. Nem sempre o mais competente é o que está exercendo a maior posição dentro da empresa. E não estou condenando isso. Não estou dizendo que é uma coisa ruim. Às vezes falta habilidade, talvez social, que é importante. Mas tem pessoas que são tão competentes tecnicamente que tudo precisa ser muito exato. E determinados cargos não é bom ser tão exato. Né? Então, acredito que é por aí. É uma discussão longa, mas são muitos insights, né? Essa é pegadinha do malandro. É pegadinha total. Que glu, guerra. Concordo com você, a decisão não é democrática. O processo de planejamento, ele tem uma componente democrática, sim. Né? Porque você está estabelecendo um planejamento para aquele grupo, para aquela empresa, de alguma forma com envolvimento indireto deles. Né? Você tem lá os representantes não eleitos, mas nomeados e tal para fazer, então é um processo democrático. E na resposta aqui do que se faz, então, né, para você estabelecer limite, já que é tão difícil, né? 29% de líderes dizem que não conseguem estabelecer, tem dificuldade para estabelecer limite. Que não consegue estabelecer limite. Eu me volto para um aprendizado desse tempo todo de carreira, que é o seguinte, o plano, a estratégia, a definição estratégica, o caminho que você vai perseguir, ele tem uma componente democrática, sim. Mas a execução ela tem que ser razoavelmente ditatorial, porque senão você se desvia no caminho. Claro que você performa o tempo inteiro uma revisão, você faz um review daquele teu plano estratégico o tempo inteiro e tático, você mede, fica a mente aberta. Aqui, eu diria que é importante o líder ter sim a mente aberta, né? Como disse Jaque, você tem... com que lente que você tem que olhar esse negócio, né? Então, acredito sim que tem uma componente democrática no planejamento, mas a execução ela tem que ser ditatorial. Como é que você estabelece limite? De forma clara, direta, nesse momento a gente não pode. Agora, esse estabelecer limite aqui, ele também é bastante amplo, né? Quando ele fala assim, o que é estabelecer limite? Você estabelece limite para a criatividade? Então, assim, prazo é prazo. Né? Você tem que entregar tal dia aqui, o cronograma prevê tal, porque ele é gatilho de outro processo aqui, senão você vai impactar o trabalho. Como é que é? Então, prazo é prazo, amigo, é não negociável. Esse é o limite, tá bom? Sim. Esse é o limite, então ele é bastante claro. Tem outras coisas que não são tão claras, como é o caso da criatividade. Como que você estabelece limite para a criatividade, para inovar, para fazer algo novo e tal?
não define. Normalmente, esse tema de estabelecer limites, ele me parece muito mais comum na vida cotidiana do gestor, está associado às relações, a meter o dedo lá no departamento do outro, a dar o pitaco, a atravessar a conversa. Normalmente está muito mais relacionado a tema relacional, sociológico, e muito menos ao tema de gestão, de governança, de controle, de prazo e tal, e de criatividade, que essa tem que ficar aberta mesmo, né? E aí sim, concordo, engenheiro do Miguel, como é que você estabelece limite de forma clara? Fala, amigão, tá aqui as 4 linhas, tá bom? Essas são as regras do Joga jogo, à né? vontade aí, bicho. Tá? De vez em quando a gente vai falar, ó, tá 4-3-2, 2-3-4, tal. Não Você vai pode mudar pegar a bola alguma com a coisa. mão, né? Não pode pegar. Essa regra tá dada, não tem como. Mas precisa ser realmente ditatorial na execução de um plano, porque senão o risco, e o aprendizado da aviação me trouxe isso, né? O risco é danoso, né? Não tem como. E não tem outra forma de fazer, não. Carinhosamente duro. É uma expressão que funciona bem. Carinhosamente duro. Aline, sem te cortar, eu tenho uma dúvida que a gente não acabou não colocando no nosso roteiro, mas eu queria ter um momento para o André contar um pouquinho para mim, para gente, para todos nós, como não abalar o time na hora, especificamente de um acidente aéreo, que é o que você já participou, a tua experiência em salas de crise aí na aviação. A gente falou um pouquinho atrás, mas eu queria o caso específico que você contasse para gente, no acidente lá de Congonhas, famoso da Latam, onde ele, enfim, tem um problema ali para pousar, né? Na verdade, e ele ultrapassa a pista. E aí você me contou na nossa conversa anterior que você tinha pessoas que estavam fazendo conexão, pessoas que estavam aguardando parentes ali, pessoas que estavam querendo saber se o voo tinha chegado, mas que era a origem. E detalhe, com mais não sei quantos voos para acontecer logo em seguida, né? Dentro do pool de voos. Como faz, no momento como esse, que você ainda não tem a sala de crise no momento preparada, elaborada com as pessoas, tirar pessoas da operação, criar a sala de crise, isolar o problema e fazer com que essas pessoas da operação continuem focadas ali para não acontecer outro problema. Porque se ela se envolve com o problema do outro, tá preocupada com a operação e resolver um problema que já aconteceu, talvez tire o foco dela e possa gerar mais acidentes. Conta um pouquinho essa experiência que eu acho que vale a pena a gente registrar esse momento. Conceito. Foi o 3054, né? Foi em julho de 2007 que aconteceu. Era um voo de Porto Alegre para São Paulo, pelo Porto de Congonhas, no 320. Ele não conseguiu, tem o que a gente chama de runway excursion, né? Ele atravessa a pista, sai da pista, vai sair do outro lado e foi bater no terminal de cargas. Como é que se administra uma situação dessa e consegue fazer o time ficar direito, né? O julgamento que a gente faz, aí estamos falando nós seres humanos, como organismo amplo, rico, a máquina mais poderosa e mais rica do mundo, somos comandados por uma coisa chamada cérebro. E cérebro é uma máquina que a gente ainda não domina plenamente. Então, os julgamentos, eles acontecem o tempo inteiro. A gente está aqui, a gente está fazendo julgamento. Estou fazendo julgamento do ar-condicionado, se ele está bom, se está ruim. Estou fazendo julgamento se a sua câmera estava apontada, porque eu me mudei várias vezes para fugir do ar-condicionado. Então, a gente está o tempo inteiro avaliando o contexto, fazendo julgamento. Agora eu volto para cá, não volto para cá. Eu chego mais perto, eu tiro a máscara porque estou incomodado. A gente está o tempo inteiro preocupado. Aí, essa preocupação, que é algo nobre, é algo positivo, é algo construtivo, é algo que levou a humanidade a chegar onde ela chegou, e que cria, que inova, que ela acaba não sendo bem-vinda no momento da crise. No momento da crise, como essa, por exemplo, do 3054, a primeira coisa que a gente faz é seguir um roteiro. Então, voltando aqui para aquilo que é democrático e que é ditatorial, elaborar o plano especial, que a gente chamava de PICE, naquela época, Natan. Era um programa de emergência PICE, Programa Especial de Atendimento aos Clientes em Emergência. Era parte do psicólogo, mas existia e existe existe uma regulamentação, tal, é previsto pela ANAC, existe o que a gente chama de plano de emergência. A primeira coisa que a gente faz é separar o que é crise do que é não crise, tá? A empresa aérea continua funcionando. A TAM, naquela ocasião, performava, a gente está falando de meados de 2007, ela performava alguma coisa em torno de 700, 800 voos por dia. O acidente não pode
parar. Então a gente tem uma crise de alta repercussão, é muito difícil lidar. E aí eu vou responder a tua pergunta dizendo como é que a gente faz para manter o time firme, não abalado e tal. Não dá para manter o time não abalado. Dá para você eliminar o julgamento do time e colocá-los dentro do processo. Não dá para o time ficar inteiro. Você está lá performando e tal. Primeiro você separa aqui. Isso aqui é crise. Então tá aqui, ó, tem o Goal Team, que a gente chama que é o time de engenheiros, de mecânicos, de profissionais, engenharia aeronáutica, vai lá, segurança vai lá para o site crash, onde aconteceu. Existe o time de assistência às vítimas e existe, principalmente, é a primeira coisa que você faz quando acontece. Você abre a sala de crise, que é um espaço grande e amplo, vão os diversos executivos para lá, estão desenhados nesse plano, que foi feito de alguma forma, assim, com uma componente democrática, todo mundo contribuiu e tal, e existem os papéis. A partir do momento que você entra na sala de crise, o diretor de manutenção, que assume o papel na sala de crise de assistência de Goal Team, ele deixou de ser diretor de manutenção. Ele não executa mais o papel de diretor de manutenção, ele tira aquele chapéu. O vice-presidente da empresa de comercial, ele não é mais vice-presidente comercial. Naquele momento, ele passou a ser o coordenador da frente de assistência aos familiares. Então, você troca de papel, você assume aquele papel e você segue aquele roteiro. Principalmente porque é algo que você não está acostumado a fazer. Quando você não tem muita habilidade, o que você faz? Cara, me dá o checklist aí, me dá o script aí que eu vou seguir o script. Me dá o script que eu vou muito mais fácil. Então, você eliminou julgamento. Porque o teu repertório de conhecimento naquele tema é muito menor. Você, cara, eu estou acostumado com operação de aeroporto. Agora eu fiquei o cara da comunicação com a imprensa. Não é muito a minha praia, treinei e tal, não sei o quê, mas eu vou pelo roteirinho. Então você elimina julgamento e as coisas costumam ficar um pouquinho mais ordenadas. E aí abre a sala de crise, cada um assume o seu papel. Primeira coisa que você faz, depois que cada um assumiu o seu papel, é você determinar quem vai ficar responsável pela operação e quem são as diversas partes, os diversos times na crise. Mas a operação, ela continua, e ela tem que continuar. Lá, o julgamento continua existindo, porque o cara continua tendo voo atrasado, ele tem que ver se ele vai acomodar primeiro a gestante, a idosa, ou se ele vai deixar aquele cara que é novo, ele tem 25 anos, mas ele está indo para o casamento, né? Então, lotou o voo, como é que eu faço? Ele continua fazendo o julgamento lá. Você elimina o julgamento dentro dessa gestão da crise aqui. Lá, o mundo continua normal, a gente chama de o time de operações, né? Então, a operação continua, tem alguém que é responsável pelas operações, e aí você faz a gestão da crise. Então, respondendo a pergunta aqui, eu sei que eu dei algumas voltas, e é inevitável não me emocionar quando eu falo desse tema, logo no começo, né, você deve ter percebido, você gerencia a crise a partir de um roteiro estabelecido onde o julgamento ele é ao máximo possível eliminado. Porque não tem como, é impossível. Tem uma brincadeira do TikTok aí, né? Não tem como, não tem como o time não ficar abalado, não tem como o time não sentir. O cara que está lá na operação do aeroporto, lá em Tangará da Serra, ele vai ver a notícia, ele vai ver, ele vai acontecer. Em algum momento ele está lá fazendo check-in, de repente você olha para ele, está debulhado em choro. Isso vai acontecer. Mas você gerencia a crise colocando as pessoas nos papéis com o menor julgamento possível das coisas. E aí, claro, que tem toda uma assessoria que vem numa hora dessa, né? Porque desestrutura mesmo. Mas espero ter respondido a pergunta. Respondeu. Essa pergunta, que é muito emocionante na tua palestra quando tu fala sobre as crises. Essa não é pegadinha, né? Essa é pegadona. Bom, pessoal, a gente já está aqui há mais de 1 hora, eu acho, né? Com esse conteúdo. Eu sabia que com o André não poderia ser 30 minutos. Diferente. Então, a gente vai encerrar aqui com poucas palavras. A gente passou todo esse tempo falando sobre o que é um líder. Eu queria que vocês falassem em poucas palavras o que não é um líder. O que não é ser um líder? O que não é líder, né? O que não é ser líder? Ser egoísta, eu acho que com certeza não é uma característica de um líder. Pessoa que pensa no seu próprio prazer ao invés do prazer coletivo, ele não está pronto para liderar. Alguém que não busca sabedoria, toma decisões inconsequentes, sem pensar, sem planejar, sem medir as consequências que isso pode trazer, não dá para ser um bom líder. Relacionamento com pessoas, entender que nem todos os dedos da mão não são iguais, mas eles servem para a gente segurar e fazer grandes coisas. Importante.
ter uma habilidade certa para identificar pessoas certas em posições certas, porque se ele não está na posição certa, não vai atingir o teu desejo na liderança para obter os objetivos, e ele também não vai se sentir útil naquela posição onde ele está. Para saber escolher é um pouco técnico de futebol, ele precisa entender onde encaixar essas peças. Respeitar processos, porque eles são feitos para serem seguidos, mas não engessá-los. Entender que o mundo, como eu falei, ele é feito de exceções. Não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Né? Fazemos um processo para manter essa qualidade, para ter uma entrega, uma eficiência maior, mas sem deixar de enxergar o indivíduo, sem entender que o colaborador tem um dia que está mal. Agora, se ele está todos os dias maus, o líder precisa identificar isso e entender como trazer. O engajamento ele é fundamental nesse papel, como exemplo, como o André falou. Se ele não é exemplo, se ele pede para o time chegar no horário e ele é o que chega mais tarde e o que sai mais cedo, talvez não seja um bom exemplo. Então, são algumas habilidades. Se o cara não faz isso, ele vai sofrer muito com a liderança, ele não vai ter um time. E líder não obrigatoriamente precisa ser amado. Né? São poucos líderes que conseguem esse encontro. Né? Porque muitas vezes transformação, trazer resultados para a empresa, exige apertar muitas vezes alguns calos que nós em estado natural... E para a academia não é fácil, mas traz um benefício incrível. E para você, André, o que não é ser um líder? Concordo totalmente, vou acrescentar mais 3 coisinhas só. O líder não é um herói. Ele não pode pensar que é um herói, que ele sabe tudo, pode tudo. Ele tem que saber, entender que ele não é um herói, que ele vai errar, que ele vai fracassar, que ele vai ter momentos difíceis. Todo líder tem um outro líder, não tem na estrutura aí, Deus está lá em cima, talvez, né, não entrando por um líder precisa ser antes um liderado. Né? Exatamente, então, ele primeiro não é um herói. Segundo, o líder dele tem responsabilidade com ele. Ele, líder, tem que lembrar que o líder dele tem responsabilidade com ele, e quando ele estiver na baixa, ele tem que ir lá no líder dele e falar assim, cara, não estou conseguindo, velho. Tá dando para mim não, pô, tá mal, eu não, porque a gente acha que tem que chegar para o nosso chefe, a história do chefe do líder de novo, né? Que tem que chegar para o chefe com todas as coisas boas. Tem que contar notícia ruim para o líder, para o chefe. Então nós líderes não temos que levar só as notícias boas para o nosso chefe, nem só as notícias boas para o nosso pessoal aqui embaixo, nem vice-versa. Então, não ser um herói, se aconselhar com o seu líder, esse processo de ir lá validar, trocar e tal, ele é extremamente útil o tempo inteiro. E por fim, não rotular, porque é uma ciranda, né? Então tem um profissional que hoje, amanhã ou depois ele pode tender a determinado comportamento, mas isso não é uma verdade eterna, isso não está escrito na pedra, pode ser um contexto. E os rótulos, eles atrapalham o líder de compreender as oportunidades de mexer, extrair o melhor e, portanto, trazer o melhor para o conjunto, né? Então, eu acrescentaria essas 3 mais. Gente, para encerrar, parafraseando Michael Jordan segundo a internet, não encontrei esse vídeo dele falando essa frase. O talento vence o jogo, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. É isso, né, gente? Comunique, conversa com essa equipe, escuta, cumpra os prazos, siga os processos, esteja atento ao mercado. É isso. É verdade. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, André. Tremenda aula para a gente. Para mim foi ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu adorei. Até o próximo Ângulo Cast, pessoal.